Momento da exposição da Palavra de Deus. Nós vamos dando continuidade aqui na leitura em Romanos, no capítulo 11. Isto mesmo, capítulo 11 de Romanos. Abraçando aqui os ouvintes que estão conectados ainda em nossa programação. E se alguém desejar verificar sua Bíblia, é tempo, né? É tempo de manuseá-la, se puder agora, se não, eu sempre digo assim, deixe os ouvidos bem atentos, né? Porque é através de ouvir e ouvir a palavra de Deus que vem a fé, a verdadeira fé. E para que você tenha uma fé sadia, uma fé limpa, real, verdadeira, você tem que conhecer o Evangelho da Graça de Deus. E isto mesmo. O Evangelho da Graça de Deus está contido nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Isto. Nós vamos abrindo aqui, agora, o aplicativo aqui, onde nós estamos transmitindo através da live no Facebook e no YouTube. Já está aberto aqui em Romanos capítulo 11, onde vou ler e explicar, esclarecer, né? Tem pouca coisa, é simples, eu sempre digo, é uma leitura simples e explicativa, mas que é o Espírito Santo quem abre os nossos olhos espirituais, que nesta tarde, desde já eu oro para que os vossos olhos espirituais estejam abertos. Só o Senhor pode fazer isto e possa compreender o que Jesus fez por mim e por você. Aqui em Romanos, no capítulo 11, toda a carta que o apóstolo Paulo fala foi escrita aos romanos, obviamente, mas o evangelho ele é eterno, este evangelho é eterno. E até os dias de hoje, sim, aos eleitos e escolhidos de Deus, a igreja, a verdadeira igreja. Claro que nós devemos discernir agora o que se fala na palavra. E existem coisas que passou, que eram para eles, existe a atual aliança que é para nós. Nós vamos entendendo com a leitura explicativa aqui no programa Jesus é Luz, de Romanos, capítulo 11. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? Nós vamos vendo aqui o endurecimento do povo lá, os judeus, para que o Evangelho chegasse até nós, as bênçãos se manifestassem aos filhos de Abraão pela fé, dos quais somos nós. E ele faz uma pergunta, inicia perguntando, acaso rejeitou Deus ao seu povo? A resposta está aqui, de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. É o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que ele também é israelita, ele foi da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Está aqui a declaração do apóstolo Paulo. E em Jeremias 31 e 37 fala muito bem sobre esta questão de Deus não desprezar, não rejeitar o seu povo. Porém, teve um período em que ele disse assim, fica aí que eu vou atrás de outras ovelhas. Ele disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e é justamente o que nós estamos ouvindo agora. Eu e você, eleito e escolhido de Deus. Em Jeremias capítulo 31, versículo 37, está escrito, assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima
e sondado os fundamentos da terra para baixo, se pudesse, né, ser medidos, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Bom, você já ouviu aqui, se puderem. Alguém já fez, já mediu, já pôde? Então fica a promessa do Senhor Jesus se cumprindo, dizendo que não rejeita o povo a quem ele escolheu, mesmo que tenha feito o que fizeram. Assim é conosco também. Mas nós não vamos sair por aí fazendo o que bem entende, o que bem quer, não, porque tem consequências também. É uma vez salvo, salvo para sempre. O Senhor nos escolheu, nos salvou para sempre? Sim. Ele rejeita o seu povo? Ele tira a salvação de quem já o deu? Claro que não. Mas nós fomos chamados para glorificar o seu nome. E as nossas ações, as nossas obras, não definem a salvação. Nós já somos salvos. Porém, fomos chamados para que andemos nas boas obras, conforme diz lá em Efésios, que foram criadas para que a gente possa andar nelas. Porém, muitos dos escolhidos, dos eleitos de Deus, não estão, né? Ele diz no Salmo 94:14, ele diz: pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, porque somos heranças do Senhor, né? Mas veja, vamos ver o que aconteceu aqui. Aparentemente parece que Deus tinha rejeitado o povo dele, né? Em Israel, ali os judeus. Ele diz: Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Porque ele nos conheceu bem antes, né? Antes da fundação do mundo, sim. Aí diz aqui: ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, foi assim que aconteceu com Isaías, né? Isaías falando a Deus contra Israel. Ele disse: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram me tirar minha vida. Pensava Isaías que somente ele tinha ficado. Mas veja como foi a resposta de Deus. Mas que ele diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Muitos naquela época dobraram os joelhos a Baal, né? Aí idolatraram, né? Serviram a outros deuses. Mas olha o que o Senhor fez. Ele diz que reservou para ele 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Sabe por que não dobraram? Porque na realidade ele o sustentou, ele reservou, ele guardou, assim como está guardando eu e você, eleito e santo do Senhor. Versículo 5: assim pois também no tempo presente, está aqui a resposta, ficou remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Eu não sei como muitos líderes falam que a graça de Jesus é isto, é aquele outro, tudo. E depois alinham a sua pregação, a sua forma de viver de maneira com a lei. Que tem que estar submisso à lei, tem que fazer isso ou fazer aquilo. Bom, se fosse por lei, bastaria ter ficado só em Moisés, mas não. Veio aquele que cumpriu toda a lei por mim e por você, que nós não tínhamos e nem temos condições deste cumprimento legal, cabal da lei. Veio Jesus e fez.
para que agora esta salvação se manifestasse em nós, gratuitamente, não pelas obras, mas pela graça. Senão não era graça, conforme está escrito aqui. Ele diz, pois que o que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Tem duas questõezinhas aqui. Uns alcançaram e outros não. Por que não alcançaram? Ou por que não alcançam nos dias de hoje? Porque foram endurecidos. O próprio Deus endureceu. Romanos 9,31 diz, mas Israel, que buscava a lei da justiça, nós já lemos no 9, só repetindo aqui, não chegou à lei da justiça. Como está escrito, vamos ao versículo 8 do 11, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Foi Deus quem fez. Olha só, até o dia de hoje. Sim. E Davi diz, torne-se-lhe a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, e em retribuição. O salmista exclamando, com relação ao próprio povo de Israel, os inimigos de Deus. Escureçam-lhes os olhos, para não verem, e tu encurva-lhes sempre as costas. É isso mesmo. Que coisa, hein? Mas o salmista era o homem segundo o coração de Deus, Logo vem a pergunta, porventura tropeçaram, de modo que caíssem? Está se referindo ao povo lá. Ele diz, de maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos gentios para incitar a emulação, para incitar a inveja deles próprios, para conosco, os gentios, os eleitos, os escolhidos de Deus. Os que recebem, os que receberam e recebem a iluminação do Evangelho da graça de Deus, deste novo pacto, desta nova aliança que foi firmada no sangue de Jesus, que é com maiores e melhores promessas. Continuando, versículo 12. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, Sim, haverá um tempo de sua plenitude, da sua restauração. Aí ele faz um alerta aqui também aos gentios, que não sejam orgulhosos, que ele diz, mas é a vós, gentios, que falo, e porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Que apóstolo é o seu, hein? Que apostolado você se encontra? Tem muitos apóstolos por aí. Tem muitos. O ministério apostólico existe sim, mas ele tem que estar sob o apostolado de Paulo. Nós, os gentios. Sim, sob, ou seja, debaixo do apostolado de Paulo, deste ensino, deste evangelho. Ele diz que endureceu um povo, mesmo escolhido dele pela eleição, não pela predestinação, para ver se de algum modo ele podia incitar inveja, emulação, ou seja, os da minha raça, e salvar alguns dele. O apóstolo Paulo se preocupando bastante com a raça deles. Versículo 15 ele diz, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, fostes enxertado no lugar deles,
e feito participante da raiz e da seiva de oliveira, ele diz: não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Você observe que houve um enxerto aí quando ele fala sobre essas plantações aqui, sobre a oliveira. O próprio Jesus disse: eu sou a oliveira verdadeira. Então, aqui está dizendo que alguns ele tirou, cortou, para que enxertasse outros na verdadeira oliveira, que é quem? Que é Cristo. E esses enxertados somos nós, os que cremos nele, tá certo? E ele diz: dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Nós temos que ter o cuidado também no falar, no generalizar o povo de Israel, os judeus, porque lá entre eles, não conhecendo o evangelho da graça de Deus como nós conhecemos hoje, mas isto foi permitido para que chegasse até nós. Mas lá são os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, os salvos. Foram endurecidos seus corações para que a gente fosse enxertado aonde? Em Cristo, na oliveira verdadeira. Né? Versículo 20: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela tua fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas se teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Não está falando aqui de perder a salvação, não. Os eleitos lá não perderam a salvação. Eles não tiveram essa revelação da graça. Veio a nós, a mim e a você agora. Tiveram consequências como nós assim teremos consequências se não vivermos de acordo com esta graça sobre graça que veio até nós. Então, ele diz: teme, porque ele não poupou, né, os naturais, e como a nós, né, que fomos enxertados. Ele continua falando agora do que Deus, da sua bondade, da sua severidade, tanto para um como para outro. Ele diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, para contigo, a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, também tu serás cortado, ou seja, cairás, sofrerás consequências, etc, etc. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Olha, o querer e o realizar está em Deus. É Ele quem faz, em mim e em você. É segundo o seu poder e não o nosso. Vocês estão entendendo? Vamos ao versículo 23. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Eu já li, né? Porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Tem uma espera aí, né? E muitos estão sendo enxertados mesmo, já por esta palavra que vem ao nosso coração, este evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, para justamente chamar os eleitos. E ele se chama, o evangelho chama, com uma santa vocação. Versículo 24 diz: pois se tu foste cortado do natural zambuzeiro, e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Está falando dos escolhidos, destes remanescentes que ficaram e tantos outros, porque Deus cumpre com sua palavra. Nenhum deles se perde, nenhuma ovelha de Jesus se perde. Ele é o bom pastor.
Ele é quem está buscando, Ele é quem vai buscar, esteja ela onde estiver, como estiver. É ovelha de Jesus. Versículo 25 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio da parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que os gentios, os eleitos escolhidos de Deus, entendam este evangelho, entrem neste entendimento. E assim ocorreu, sim, pela obra vicária de Jesus Cristo. O evangelho que nós pregamos agora é um evangelho de salvação da mente, do entendimento. Mas nós já fomos salvos em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Vamos continuar aqui sobre esse endurecimento. Ele dizia: assim todo Israel será salvo. Porque Israel aqui representa o quê? A igreja. A igreja de Cristo, todos da igreja, os eleitos, são salvos. Já foram salvos em Cristo Jesus. Como está escrito: virá de Sião o libertador. E veio, quem foi? Jesus. E desviará de Jacó as impiedades, e desviou. Que impiedades foram essas? O pecado, da qual a lei ressuscitava, alimentava, matava. Veio o libertador, Jesus nosso Senhor. E diz: e este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Jesus já tirou o meu pecado e o teu pecado. Tirou o pecado deles. Isto. Em Hebreus capítulo 10, versículo 16, está escrito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Ah, papai, coração, mente, entendimento. Está escrito a lei de Deus agora. Não é mais em tábuas como Moisés, mas em nós, pelo seu Espírito. Este novo pacto, que o apóstolo diz que é com maior e melhores promessas. Ah, papai, que já não existe mais pecado. O pecado foi destruído na cruz. Continuando, ele fala com relação ao Evangelho. Diz que quanto ao Evangelho, eles, na verdade, são inimigos por causa de vós. Com ciúme, né? Não entenderam, não receberam, vieram para os eleitos. Mas quanto a eles, são amados por causa do Pai, porque eles são eleitos também. E ele diz aqui: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis é que não se revoga, é definitivo, são irretratáveis, não se trata mais. O dom, a fé que ele imputou em meu coração, em teu coração, de crer nele, a salvação, o chamamento, é irrevogável. Ah, papai, esta garantia nós temos de Cristo Jesus. Pois assim, como vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos, judeus, os que tinham a lei, os que não tinham, todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, seja judeus, gregos, gentios, etc. Aí ele exclama aqui no versículo 33, o apóstolo Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência dos homens? Não.
sabedoria e ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. São insondáveis, são inescrutáveis, mas Ele nos revela pelo seu Espírito. Abba, Pai. Ele diz, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que ele seja compensado? Ninguém, né? Sabe por quê? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Abba, Pai. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Graças a Deus por este momento de leitura explicativa, reflexiva, e para nós que estamos aqui no programa de Jesus é Luz. Lembrando que próximo sábado nós estaremos lendo mais um capítulo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Abba, Pai. 14:57. Deus seja louvado. Abba, Pai. Abba, Pai. Ele não tinha motivos nem razões para me aceitar. Em mim não havia nada que pudesse o agradar. Pecador por natureza, sempre inclinado ao mal, mesmo assim me aceitou. Sua graça me deu vida quando morto eu estava, em ofensas e pecados. Seu conselho assim o quis, sua escolha soberana me elegeu na eternidade, e por isso estou aqui.